a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Amanhã acontece o 7º encontro de portadores de glaucoma no ginásio poliesportivo da Parangaba. Estão à frente deste evento o Instituto Olhar e a Rede Bioclínica. Para falar deste encontro e de vários outros relacionados à oftalmologia, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Dr. Paulo Vitor Fernandes Salles. Dr. Paulo, obrigado pela sua presença e vamos iniciar então por esse 7º encontro dos portadores de glaucoma. O que representa esse encontro, o porquê dele? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores. É com orgulho que nós da Rede Bioclínica e do Instituto Olhar convidamos todos a participar do 7º encontro dos portadores de glaucoma, que será realizado amanhã, dia 3 de junho, no ginásio poliesportivo da Parangaba. Lá teremos um encontro dos médicos da Rede Bioclínica, serão cerca de 20 profissionais que estarão lá dedicados a apresentar palestras e desenvolver bate-papos e também avaliações clínicas com os pacientes. Serão cerca de 5.000 pessoas que irão frequentar o ginásio poliesportivo e o tema principal é o glaucoma. O glaucoma, que é uma doença, uma neuropatia óptica progressiva que acomete o campo visual. Então, o que isso quer dizer? É uma doença que agride o nervo óptico, o nervo da visão, e provoca alterações na visão. É uma doença progressiva, é uma doença que não tem cura, porém tem controle. O principal ponto que nós podemos controlar é a pressão intraocular, a famosa pressão intraocular. O glaucoma é uma doença bastante prevalente. Ela atinge cerca de 3% de toda a população do Brasil acima dos 50 anos de idade. Então, é uma doença bem prevalente no nosso meio. E uma coisa muito importante dessa doença é que cerca de 50%, mais de 50% dos portadores de glaucoma não sabem que possuem a doença. E como é uma doença crônica e progressiva e não tem cura, vemos no nosso país e no nosso estado uma grande quantidade de pessoas com cegueira irreversível por essa doença. E no caso, assim, a pessoa, né, que não sabe que tem glaucoma, mas depois fica sabendo e a doença não tem cura, como é que ela faz esse controle para viver e ver normalmente? O ponto mais importante é todos os pacientes acima de 35 anos, acima de 40 anos, devem fazer consultas anuais com o seu médico oftalmologista para que seja avaliado o fundo de olho, né, a avaliação do nervo óptico e a aferição da pressão intraocular. Por meio disso, o seu médico, o seu oftalmologista, tendo o diagnóstico da doença, ele poderá iniciar os colírios e também realizar os exames de acompanhamento do glaucoma. No nosso estado do Ceará, nós temos cerca de 150.000 portadores. E assim como acompanha no Brasil, mais de 50% desses pacientes não sabem que possuem a doença. Então, todos os pacientes acima de 40 anos de idade devem procurar o seu médico oftalmologista para ter essa avaliação, principalmente da pressão intraocular. E, caso necessário, iniciar o uso de colírios para o controle da doença. No caso, então, o controle é somente com colírios, não tem uma cirurgia que resolva isso? Claro, claro, mas mais pelo acompanhamento. O médico oftalmologista, o seu médico, irá acompanhar a pressão intraocular e irá avaliar o fundo de olho, né, o nervo. E dependendo da evolução da doença, e caso não haja controle com os colírios, ele pode lançar mão de opções cirúrgicas, inicialmente laser, e posteriormente, em casos mais realmente necessários, realizar a cirurgia, que chama cirurgia filtrante. No que é que ela consiste? É uma cirurgia microscópica também, que realiza tipo como um canal
para retirar o líquido de dentro do olho para fora. Ele faz uma ponte, diminuindo o líquido dentro do olho, a pressão intraocular tende a normalizar e ocorre um controle, estaciona a doença. Infelizmente, o que perde de nervo não recupera. Então, por isso que a grande importância é o diagnóstico precoce da doença. Muito bem. Agora, doutor, no caso assim dessa doença que o senhor está mencionando aqui, do glaucoma, né? Ele é uma doença muito importante dentro da oftalmologia ou tem doenças assim mais importantes? Não, a importância do glaucoma é enorme. Veja só, ela é a segunda causa de cegueira em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, certo, perdendo somente para a catarata. No entanto, ela é a primeira causa de cegueira irreversível, aquela cegueira que não tem retorno, diferente da catarata, né? Então, é uma doença de extrema importância dentro da saúde pública, já que os pacientes, normalmente idosos, com cegueira irreversível, demandam de assistência dos filhos, muito maior. Existem alguns estudos até que falam que catarata e glaucoma, né? Tendo controle, diminui até a possibilidade de pacientes terem fratura de fêmur e terem todas as morbidades, quedas, né? Quedas e etc. E no caso, então, o senhor falou bastante, né, sobre o glaucoma, e no caso da catarata, né, que também as pessoas de uma certa idade, a partir de uma certa idade, é que começa a aparecer isso aí é natural em todo ser humano. Sim. A catarata é uma doença muito comum, extremamente prevalente, e com certeza é a doença mais importante dentro da oftalmologia. Normalmente, com o passar do tempo, por volta dos 50, 60 anos de idade, ocorre o envelhecimento de um cristal que possuímos dentro do olho, que se chama cristalino. Ele envelhece, se tornando mais opaco e também perde a capacidade de elasticidade. Essa elasticidade do cristalino é o que dá aquela possibilidade dos jovens enxergarem tanto para longe quanto para perto, ler tranquilamente. Ele perde essa elasticidade em torno dos 35 a 40 anos de idade, que é quando apresentamos aquela dificuldade para ler para perto, né? Temos que distanciar as folhas, e isso é devido o cristalino envelhecer. Por volta dos 60 anos ele se torna mais opaco, então infelizmente ainda atualmente não possuímos colírios ou outros tratamentos. O tratamento realmente é cirúrgico. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, quando voltarmos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cataratas. Plenário da cidade volta em 1 minuto, aguarde. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Eu estou entrevistando o Dr. Paulo Vitor Fernandes Salles, oftalmologista, e ele está falando a respeito do 7º encontro de portadores de glaucoma, que acontece amanhã. Mas no bloco anterior, eu deixei ainda espaço para que, nesse início de bloco, ele complementasse a questão da cataratas. No caso, quais os fatores de risco, doutor? O principal fator de risco da catarata é a idade, né? E também é muito interessante, no nosso estado, nossa região do planeta, temos muito insolação, né? E o sol é também um dos grandes preditores da catarata. Então, o principal fator de risco, sem sombra de dúvida, é a idade. Por volta de 60 anos, praticamente todos nossos pacientes terão início de catarata. Alguns
evoluem mais rápido. Alguns pacientes em torno de 40, 50 anos, pacientes com altas miopias, pacientes que utilizam corticoide por um longo tempo, pacientes que trabalham com solda, com vidro, produzindo vidro, têm uma tendência a ter uma catarata mais jovem. Então, o tratamento da catarata se caracteriza pela cirurgia. Infelizmente, não temos outros tratamentos. A cirurgia é uma cirurgia microscópica, onde confeccionamos uma incisão minúscula de menos de 3 milímetros para acessar a que nós chamamos de câmara anterior do olho e fazer a retirada da catarata. Após essa primeira fase, nós colocamos uma lente intraocular. Essa lente intraocular, existem diversos modelos somente visão para longe, modelos que conferem visão para longe, perto, e as mais modernas, visão para longe, perto e visão intermediária. Que são lentes mais caras. Não, com certeza são lentes mais caras e extremamente modernas, que utilizam óptica avançada, que demandam de engenharias extremamente modernas. Exatamente. Bom, aí no caso agora, voltando para o glaucoma, e os fatores de risco, quais são? Os fatores de risco para o glaucoma já são bem maiores. Um dos principais fatores de risco é a pessoa ter familiares com glaucoma. Depois podemos citar pacientes negros, têm uma tendência a ter glaucoma, e também glaucomas mais severos. Mas no caso das pessoas negras, por quê? Isso vem de estudos, a gente vem avaliando e sempre eles possuem glaucoma, é mais provável eles possuírem glaucoma e glaucoma mais severos, que nós chamamos de idiopático, né? Não tem um motivo, por causa do tom de pele, não tem, é idiopático. Outros fatores de risco para glaucoma, temos miopias elevadas, pacientes que utilizam corticoide, prednisona por longa data, pacientes asiáticos. Então, assim, é uma gama de fatores de riscos bem elevado. Muito bem. Bom, o senhor falou sobre cataratas, sobre glaucoma, e agora, assim, no seu dia a dia, no consultório, fora essas duas doenças, o que mais comum acontece lá com os pacientes? O mais comum de consultas oftalmológicas, com certeza, é refração, né? A confecção de óculos. No entanto, eu, como atuo praticamente exclusivamente com glaucoma e catarata no momento, então o que eu vejo mais são essas doenças, né? Glaucoma e catarata. Mas o mais comum no consultório cotidiano, com certeza, é a refração. Uhum. Mas, e no caso, assim, existe uma certa polêmica e até certo ponto muito necessária, que algumas pessoas não médicas realizam, assim, em algumas óticas, alguns exames ali que devem ser feitos por médicos com aqueles aparelhos específicos, e isso ainda existiu mais até poucos anos atrás. Não, na realidade, vem até piorando, vem aumentando esse número de profissionais não médicos que, na nossa cultura, os pacientes entendem oftalmologista e oculista como profissional médico que está atendendo a eles. O grande risco de ser atendido por esses profissionais é o fato deles não realizarem um exame completo, eles só realizam a refração. Então, por isso também que mais de 50% da nossa população que possui glaucoma, por exemplo, não sabe que possui a doença. Porque esses profissionais não médicos passam a refração, não fazem o exame do fundo de olho, não medem a pressão. Então, nós vivemos realmente no momento em que há muitos desses profissionais, né, que realizam esses exames de maneira errada. É exercício ilegal da medicina, porque já que eles se caracterizam como eles doutores, seriam técnicos, né? A função principal deles, de acordo com a lei, seria confecção dos óculos e pegar a receita do profissional médico e confeccionar os óculos, né? Não seriam habilitados para prescrição de óculos.
e também exame oftalmológico. Agora me surpreende isso que o senhor falou, que está aumentando, né? Que com o passar do tempo, com todas as possibilidades de fiscalização, isso ainda continua correndo solto? Com certeza, principalmente no interior, onde não há fiscalização e também, infelizmente, não temos ainda uma quantidade grande de profissionais médicos atuando. O que está se modificando, com certeza, muitos profissionais estão se direcionando para os interiores, para regiões mais afastadas da capital e, com certeza, o paciente que é avaliado uma vez pelo profissional médico vai perceber a diferença e não vai voltar a fazer consultas com um profissional que não seja médico. Agora, doutor, por exemplo, assim, tem pessoas, né, que costumam chegar na farmácia e comprar um colírio, um Moura Brasil, Leirim, não sei o quê, e isso aí está correto? Com certeza não. O que nós chamamos de olho vermelho. Exatamente. Existe uma gama enorme de doenças. Pode ser desde um olho ressecado até sintomas mais graves, como a uveíte, que é uma inflamação generalizada do olho. Então, um paciente que está com o olho ressecado, lacrimejando, o olho vermelho, não pode hesitar. São uma gama enorme de doenças que podem evitar complicações como catarata, evitar complicações de evoluir para um glaucoma. Então, com certeza, aos mínimos sintomas, coceira, lacrimejamento, o ideal e o correto seria procurar o profissional oftalmologista. Muito bem, doutor, nós estamos chegando no final do programa, então gostaria que o senhor convidasse as pessoas, né, para participar amanhã do 7º encontro de portadores de glaucoma no ginásio poliesportivo da Parangaba. Com muito orgulho que nós da Rede Bioclínica e Instituto Olhar convidamos todos a aparecer no ginásio poliesportivo da Parangaba amanhã, dia 3 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia. Lá nós promoveremos palestras, bate-papos e também avaliações oftalmológicas. Será um evento descontraído, um evento muito feliz, na qual promoveremos o bem-estar e a saúde de todos os presentes e também promoveremos que esses pacientes sejam protagonistas do combate à cegueira dentro de sua comunidade. Eu sempre gosto de falar, o glaucoma não tem cura, mas ele tem controle. Então vamos juntos combater a cegueira. Muito bem, doutor Paulo Vitor Fernandes Salles, médico oftalmologista, muito obrigado pela entrevista e pelas explicações científicas, né, que o senhor proporcionou aqui aos nossos telespectadores e também para mim. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até segunda-feira. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.